Levante-se, guerreiro. A missão não será fácil. A jornada até a conquista. A batalha até a vitória. A luta contra o inimigo. Nada disso será fácil. Mas lembre-se de quem você é, de tudo o que conquistou. E lembre-se de que a sua jornada não está no fim. Mas o primeiro passo já foi dado. Levante-se, soldado. Nós contamos com você. Eu acho que tem um ponto aí importante que para mim pesa muito, vai pesar muito na avaliação do início de trabalho desse treinador, que é o que vai fazer nos 6 últimos jogos? Vai ser aquela sacanagem de 2022, quando o time entregava os jogos, não queria nada, ninguém queria nada, o jogador se dando férias. E aí o presidente do Flamengo dá conta, numa entrevista, que saindo do carro onde estavam ali comemorando o título da Libertadores, o Léo Pereira deseja a ele Feliz Natal. Aí ele fala, peraí, como assim Feliz Natal? Não, vou entrar de férias, peraí, mas tem jogo ainda. Aí o presidente interveio e aí não foi todo o período de férias, imagino eu aqui, que eles planejavam, mas foram 42 dias. Ou seja, o presidente deu um soco na mesa e falou, comigo não, 42 dias e só. Ou seja, eles iam tirar o quê? 54, 62, quantos dias eram ali? Brincadeira um negócio desse, né? Brincadeira, quer dizer, ele quando interveio, ele reduziu para 42. E o Felipe Luiz participou disso, ele era jogador, ele se rebelou contra... Galera, peraí, eu sou um cara mais experiente, né? Nós temos um Mundial de Clubes aí se aproximando e outros títulos. A gente não pode tirar 42 dias, vão ter que voltar e trabalhar. Ele fez isso? Então como é que vai ser agora? O Dorival compôs com isso aí. O Dorival, que o pessoal fica vitimando, coitado do Dorival, concordou com isso. E claro, os grandes culpados são os cartolas, que são chefes desse negócio. O Landim e o Marcos Braz, principalmente, permitiram isso. Mas os jogadores compuseram com isso. Todo mundo gostou das 42 dias de férias. O técnico aceitou ali de uma boa, achou maneiro também, legal. Não, os garotos merecem. E o Flamengo começou o ano com outra comissão técnica, um trabalho que estava totalmente atrasado, quando poderia ter aproveitado aquele período. Lembrando, em 2022 a temporada terminou antes por conta da Copa do Mundo. Os jogadores poderiam ter voltado de férias lá pelo dia 15, 16 de dezembro, trabalhado toda a parte física, aquele período inicial de preparação, né? O Vitor Pereira, que foi o técnico contratado, não poderia trabalhar antes de 2 de janeiro, mas poderia mandar os seus auxiliares para começar ali um trabalho, e no dia 2 ele pegava o time já num outro estágio físico, até técnico, para continuar trabalhando e se preparar para os torneios que o Flamengo ia disputar. Supercopa, perdeu, Recopa, perdeu, Mundial, perdeu de cara, né? Campeonato Carioca depois veio a perder, Taça Guanabara, perdeu tudo. E começa nesse erro. Aí qual a cabeça que foi cortada? Do Vitor Pereira. Ele era o maior culpado? Eu acho que não. Os culpados são os que estavam lá no ano anterior e que concordaram com essa sacanagem de 42 dias de férias. Uma bagunça. Nas empresas do presidente do Flamengo, será que o pessoal tem 42 dias de férias? Será? Os funcionários do Flamengo têm 42 dias de férias? A turma que trabalha lá nos departamentos internos do clube tem 42 dias de férias? Será? Ou só os grandes atletas do Flamengo têm esse privilégio? Então essa bagunça, essa permissividade, participou também. Então quero ver agora o que vai fazer o técnico Felipe Luiz. Torço para que ele reflita sobre isso, entenda que aquilo foi um erro. Eu tenho até a impressão de que ele deve ter consciência disso, porque ele é um cara inteligente, então ele deve perceber, foi uma lambança o que fizemos ali ao tirar aquelas férias tão longas, né? E ele estava junto, todos concordaram. Você imagina, se ele e outras lideranças falassem, não, a gente não quer as férias não, a gente quer jogar, treinar, preparar e ganhar tudo ano que vem. Tem vários títulos em jogo aí chegando. Mas não, todo mundo tirou 42 dias de férias. Como técnico vai fazer o quê? Porque para ele vai ser muito importante essa reta final. Lembrando, o Flamengo tem chances remotas de título brasileiro. Remotas. Mas enquanto houver possibilidade, a obrigação, vou repetir a palavra, obrigação é tentar até o final. É tentar até o fim. Eles têm que continuar jogando. Quarta-feira já tem Atlético no Maracanã. É o jogo da faixa. Vai estar o time todo desfalcado, mas tem a obrigação de buscar o resultado. E vai seguir, jogando contra outras equipes. Tem o Cuiabá fora de casa, tem o Criciúma fora de casa, tem o Vitória em casa na última rodada, tem o Internacional em casa também. São jogos aí que o Flamengo vai disputar até o final desse Campeonato Brasileiro. Aí eu quero ver a liderança, o pulso, como ele demonstrou dando um esporro lá no Gabriel antes dele fazer o primeiro gol do jogo domingo passado. Aí eu espero ver o Felipe Luiz amadurecido e entendendo. Aquilo foi um erro, comigo não vai ter esse negócio, vão remar até o final. Ele já deu esse sinal já. Falou sobre isso outro dia numa coletiva. Então tomara que seja assim. Porque a permissividade do Flamengo é um negócio muito sério. E ela só foi interrompida em dado momento quando o Jorge Jesus, num outro momento também dos jogadores que não eram empoderados pelos títulos ganhos,
aceitavam ali a mão pesada do português, determinando como as coisas tinham que ser feitas. E outro momento que funcionou, outros momentos foram de composição. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro, Carioca, Supercopa, Taça Guanabara, ganhou 4 taças o Rogério. Por quê? Compôs com os jogadores, conseguiu se entender bem com eles, encaixou todo mundo no time, né? Então, teve uma boa relação. Mas tendo que... E o Dorival mais ainda. A ponto de Dorival chegar nas coletivas depois dos jogos e minimizar atuações risíveis, que o time foi campeão. O campeão tem que se dar o respeito. Tem que se dar... Você imagina o seguinte, o cara é campeão mundial de boxe, aí vai fazer uma luta depois que não vale o cinturão, o título mundial, ele vai lá para tomar porrada? Ele vai lá para beijar a lona? Não. O campeão, mesmo que não esteja disputando o título, ele não pode ficar apanhando por aí. Ele tem que se dar o respeito. E o Flamengo quase perdeu para o Juventude, perdeu para o Avaí do Maracanã, o Coritiba escapou do rebaixamento vencendo o Flamengo e ainda perdeu para o Corinthians, do Vitor Pereira, do Maracanã. Tudo isso foi depois daqueles 2 títulos de 2022. Quero ver agora como vai ser. Se por acaso o Felipe conseguir manter a concentração e cobrar desses caras, que campeões ou não, que joguem a vera, jogo após jogo, como manda o figurino, porque são muito bem pagos para isso, se ele conseguir isso, eu acho que ele vai, na minha avaliação, ele vai ganhar mais pontos ainda do que pelo título. Porque ele vai demonstrar liderança, pulso, que é preciso, capacidade de mobilização dos jogadores, fazendo com que eles joguem, corram e se empenhem. Como, por exemplo, nós vimos com o Tite durante a Copa América. O time todo desfalcado. O Flamengo foi o time mais prejudicado pelo calendário e pelas lesões. E o Flamengo, durante a Copa América, o time lutava até o fim. Venceu jogos como contra o Bahia no último lance, gol no final ali, brigando, mesmo sem jogar muito bem. Lutava até o final, a torcida estava orgulhosa daquilo. Então, essa mobilização tem que voltar. É isso que tem que acontecer. Eu acho que aí vai ser uma grande prova para o Felipe. Mas acho que outros predicados ele tem que apresentar. E se ele estiver dessa liderança, dessa cobrança profissional, isso é cobrança, gente, profissional, tá? É obrigação do cara correr todo jogo. Estamos falando de jogadores muito bem pagos, salários altíssimos, que recebem em dia. Não é favor nenhum. E o torcedor tem que ter essa consciência. Esses caras têm que ser sempre cobrados. Entrou em campo, tem que ir até o final, tem que jogar. Não tem colher de chá. Não tem jogo. Não existe amistoso. Todos os jogos têm que ser tratados com seriedade. Lembrando, ontem o Botafogo empatou com o Cuiabá, que o Flamengo chega em segundo no campeonato, em terceiro, aumenta a premiação também, entra mais dinheiro em caixa. Tem uma série de pontos aí muito evidentes que só reforçam essa tese. Eu acho que aí a gente vai ver, tem um combo do Felipe Luiz. O trabalho dele em campo, que se mostra interessante, promissor, mais acertos do que erros, inegavelmente. Mas aí depois vem esse outro aspecto que eu acho muito importante. Fazer o time correr até o final, até a última rodada. Ano passado, se o Flamengo fizesse isso, talvez tivesse sido campeão brasileiro. Mas teve jogos assim de falhas clamorosas, de relaxamento, mesmo com troca de treinador, né? Que aí saiu o São Paulo e entrou o Tite. Bons jogos, como contra o Palmeiras, e jogos ridículos, como contra o Atlético Mineiro. 3-0 no Palmeiras, 3-0 para o Atlético, os 2 do Maracanã. O Flamengo conseguiu perder para o Grêmio sem o Soares. O Flamengo conseguiu perder para o Santos, que foi rebaixado. Né? Tudo isso aconteceu na reta final do ano passado. Tivesse mais concentração, melhores atuações e pensasse alguns pontos ali, seria campeão brasileiro. Teria sido campeão brasileiro no ano passado. O título se ofereceu para o Flamengo e para o Palmeiras, depois que o Botafogo pipocou. Foi aquela pipoca do cinema, aquela do Botafogo, aquele saco desse, aquele balde, né? Aquela com chocolate, foi essa. A do Botafogo, uma pipocada histórica. Aí o Palmeiras foi lá e comeu o bife. Falou, não, peraí, estão deixando aqui de bobeira e o Flamengo vacilou. Por quê? Por conta dessa permissividade que faz com que o time relaxe, joga quando quer, escolhe o jogo. Isso tem que acabar. Espero que o Felipe consiga fazer isso. Se ele é um discípulo mesmo do Jorge Jesus, ele vai fazer isso. Aí vamos ver se ele realmente é. Tomara que seja, para o bem do Flamengo, isso é extremamente importante. Que se depender desses dirigentes, sempre vai passar a mãozinha na cabeça. Aí no ano que vem já não sei, né? Depende de quem vai ser o presidente, não sabemos ainda. A eleição vai acontecer daqui a menos de um mês, né? Hoje é dia 10. Aliás, daqui a um mês, ao amanhecer do dia 10, no máximo na madrugada, saberemos quem será o presidente do Flamengo pelos próximos 3 anos. E aí muita coisa pode mudar em função de quem estiver no poder, se tiver uma mentalidade diferente daqueles que comandam o futebol do Flamengo já há algum tempo. E ó, uma situação, né, que tá acontecendo, eu vou até perguntar pro velho Vamp, é que o Gabigol de novo fez postagens do The Last Dance, né? Tá muito visível que o Gabigol tá se despedindo do Flamengo. Quando é a última dança? É hoje ou é contra o Vitória na última rodada do Brasileiro? Isso aí tá dentro da minha pauta aqui. Foi o que eu falei agora. Vai, pode perguntar de novo. Quando é a última dança, o Last Dance? É hoje ou dia 8 de dezembro, Flamengo e Vitória do Maracanã, última partida do Brasileiro?
Ó, aí pra te deixar feliz. Não é isso? Mas você está entendendo o teor da coisa? A última dança não é hoje, amigo. Você tem um contrato até o dia 31. Ô, Mauro, eu vou te alimentar. Pô. Porque pra ele, a Last Dance, né, que é a última dança, é o documentário, fim da carreira do Jordan, pra ele a última dança é hoje, tá? É hoje. Então ele não vai receber salário em dezembro. Ele vai doar pra caridade, vai abrir mão do salário. Ele vai falar, não quero receber, não quero mais trabalhar. Ele vai chegar pro Flamengo e falar, Flamengo, eu quero antecipar a rescisão contratual aqui. Agora, eu quero rescindir agora. Fiz o meu papel, rescinde agora, não precisa nem me pagar aqui. 13º faz a proporcionalidade aqui, me paga mesmo. Eu quero ir embora agora. Ele vai propor isso ou ele vai receber o salário? Se ele é atleta do Flamengo, não tem last dance hoje, amigão. A última dança é no dia 8 de dezembro. O Flamengo tem 6 jogos depois do de hoje. O Flamengo pega o Fortaleza, esqueci desse jogo lá no Ceará. Olha que jogo importante. Fortaleza é uma sensação do campeonato. Sapecou 3-0 no Vasco ontem. Olha que jogo legal que vai ser. Fortaleza e Flamengo jogando no Ceará. A gente vai falar muito sobre esse jogo aqui. Vai jogar o quê? O Flamengo vai jogar com preguiça? Tem last dance? Que maneira last dance, rapaz? Tem que trabalhar até o final, ganha muito bem para isso. Isso é uma relação profissional que tem que existir. Mas no Flamengo, Thiago, isso é assim porque a permissividade. Um menino que nem o Lohan, falamos sobre isso semana passada, publica vídeo provocando o Rodri melhor do mundo, falando que ganha sem fazer nada, sei lá, sem se esforçar, sei lá, que ele falou bobagem. O Rodri. Quer dizer, como é que um garoto, 18 anos, fica colocando vídeo para aí repercutiu mal lá na Espanha? É ruim para o Flamengo. Se quiser vender amanhã esse jogador, pintar uma proposta, não vão faltar publicações na Europa que falar, esse é aquele que provocou o Rodri. Se for para a Inglaterra, vai ter. Se for para a Espanha, vai ter. Se for para Portugal, vai ter. Claro que vai ter. Tinha que fazer isso? Claro que não. Se fosse um ambiente profissional de cobrança, e o Flamengo tem um gerente de transição, que é o Carlos Noval, transição da base para o profissional. Esses moleque não na acepção da palavra de molecagem, mas de meninos, esses meninos, melhor dizendo. Esses meninos, que é um menino, 18 anos é um menino, né? Ele sairia da base, chegando no profissional, o cara ia falar assim, bonitão, é o seguinte, ó, rede social, maneira, nada de provocação, você pode falar de Deus, você pode agradecer a torcida, você pode agradecer os colegas, não, é proibido. Você não pode ficar arrumando encrenca. Ah, não, o cara acha que pode, cara. Porque todo mundo pode tudo no Flamengo. Aí vai, publica aquilo, quer dizer, estou citando o caso do Lohan, que eu acho que isso é uma falta de orientação. E é falta de controle mesmo, o Flamengo não tem. Em qualquer empresa, o cara que é funcionário de uma empresa, se ele for na rede social escrever alguma coisa que seja ruim para a empresa, ele pode ser demitido, ou não. É assim que funciona. Em qualquer empresa organizada, se o cara for na rede social e fizer algo grave contra a empresa, que prejudica essa organização, e para o Flamengo é bom o seu jogador provocando o Rodri? Claro que não. O Flamengo quer vender esse jogador, precisa até negociar jogadores. E aí o cara está provocando, o cara que falei, ele pode defender o Vinícius, elogiar o Vinícius. Aliás, o Vinícius ontem deitou, rolou, né? 3-0, como joga o Vinícius Júnior. Porra, tudo bem, olha, o Vinícius, você é meu ídolo, você merecia ser o melhor do mundo, tô contigo, legal, maneiro, bacana. Pô, referência. Agora, para que provocar o outro? O que ele sabe do Rodri? E outra coisa, se o Rodri não faz nada, é o melhor do mundo, pô, o cara não está acompanhando o futebol, né? O Rodri joga pra cacete, meu irmão. E deve treinar muito. Parece que com o Guardiola. Parece que o cara que ganhou é o perna de pau, né? Perna de pau. O cara é um excelente jogador. A gente pode achar que foi injustiça, é uma outra história. Pra falar que o Rodri não joga nada, ou que o cara não se empenha, ou que ele não... Vamos treinar, porque quem ganha... Não, Mauro. Pô. Ele falou o seguinte... Vamos ralar, vamos se esforçar, porque o único que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri. Como é que ele ganha sem fazer nada? E não só por isso, mas também por isso o Manchester City tem 4 derrotas seguidas, né? O Rodri não tá. O Rodri não tá, é uma das razões. Ele nunca perdeu, né? E o Guardiola falou ontem, depois do jogo, né? Nós estamos sem o Rodri, bem que ele falou. O De Bruyne não tá bem, tá sem o Grealish, tem vários jogadores machucados, tá perdendo. Nunca tinha perdido 4 seguidos e perdeu. Ele não participou. Então, isso tudo mostra que o Flamengo, assim, é muito permissivo. Isso não pode acontecer, cara. Isso não pode acontecer. Ô, Mauro. Então, quando o Gabriel coloca last dance, a minha pergunta é quando é a última lança da Copa do Brasil? Porque se for dele, cara, tem 6 jogos ainda. Tem 6 jogos para fazer. E ele deveria pensar, ou deve pensar, espero que ele tenha juízo e pense, eu vou ter que fazer bem esses 6 jogos para jogar bem e provar para quem quiser me contratar, né, ou mesmo que ele tenha algo engatilhado, que tenha uma proposta e tal, mostrar que eu sou o Gabigol de novo. Voltei a ser o Gabigol. São 6 jogos, isso aí é importante para ele. A não ser que, sei lá, né? Vai da cabeça de cada um. Mas o Flamengo é isso, é permissividade total. Cada um faz o que quer, vale tudo.